Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, beleza? Então vamos falar sobre esse vídeo, tá? Que vai ser sobre Question Answering. Não achei um artigo em português do Question Answering, mas vamos arrastar aqui, pessoal. Estou aqui na página da Wikipedia, que tá pedindo grana, ok. Então vamos começar com esse vídeo, deixa eu ver aqui, abrir apenas o gravador de tela e vamos falar sobre Question Answering. Então, Question Answering é uma disciplina de ciência da computação dentro dos campos de recuperação de informação e processamento de linguagem natural, que está preocupada com a construção de sistemas que automaticamente respondem questões, mais ou menos, eu não sei, posso dar aquela palavra lá? Ok. Possuídos por humanos em linguagem natural. Ok. Então eu vou tentar traduzir isso aqui, utilizando aqui, deixa eu ver, translate to English, mas ele está em inglês, né? Ok, mas eu vou tentar explicar aqui, tá? Esse artigo não tem em português, tem em espanhol. Vamos colocar em espanhol. Porque assim eu búsqueda de respostas. Ok, eu vou tentar ler espanhol, né? Pra tentar pelo menos treinar o espanhol um pouco. Ok, um sistema de question answering é um dos sistemas mais complexos em torno da recuperação de informação. Devemos ter em conta que um sistema baseado em question answering é muito mais difícil que um sistema normal que se encarrega de buscar uma informação em um candidato mais ou menos em grandes documentos. Ok, meu espanhol não é muito bom, tá? Ok, mas vamos lá. Vou voltar para o inglês novamente. Porque assim eu vou tentar. Não tem em português, infelizmente, esse artigo, né? Ok, então vamos lá. Como é que eu vou explicar isso aqui? Isso aqui é um tópico bem complexo, pessoal. É realmente um tópico bem complexo. Eu levei vários meses para conseguir mais ou menos entender como é que funciona, tá? Mas quando eu entendi, eu vi que faz muito sentido. Então vamos lá. É uma tarefa complexa devido à espacidade, né? São bastante espaço. Ok, então vamos lá. Question Answering, ou QA, né? QA ou QA. Essa tarefa de responder perguntas, ok? Como vocês lá, é um buscador de respostas, tá? Buscador de respostas. Eu acho que a tradução em espanhol ficou bem bacana. Buscador de respostas, ok? Então o que a gente vai dar para esse sistema é uma pergunta, tipo... em que cidade nasceu Steve Wozniak, ok? Em que cidade nasceu Steve Wozniak? Vamos tentar quebrar ou dividir em partes. Como é que a gente faria isso? Como é que um ser humano faria isso? Como uma pessoa faria isso, ok? Eu não sei se você lembra nos tempos de escola, tá? Mas aqueles livros tinham algumas questões, tá? Tipo, não sei qual, não lembro mais, não vem nenhuma questão me vem à mente. Mas basicamente o que você sabe é que se você for pesquisar sobre algo, você tem que ter pelo menos algumas palavras para poder pesquisar, ok? Então, em que cidade nasceu Steve Wozniak? É uma pergunta. Então, vamos lá, vamos começar a quebrar esse algoritmo. O que a gente vai precisar são de fontes, ok? A gente vai precisar de fontes e a gente vai precisar de candidatos. Vamos pensar em fontes para que a gente, onde a gente vai procurar para procurar essa resposta, ok? Então vamos primeiro remover tudo aquilo que a gente não precisa. Vamos criar um string Python aqui, tá? Vamos criar um string Python. Vamos remover aqui tudo que a gente não precisa. Vamos remover as stop words, tá? Stop words são palavras irrelevantes em uma frase, tá? São preposições, etc, ok? Então a gente vai remover n, na verdade a gente vai remover o n, vai remover o que, cidade, talvez fique, tá? Então cidade vai ficar. Vou criar um over aqui. Keywords, vou chamar de keywords, vai ser igual. Vamos pensar de forma pythônica aqui, tá? Cidade vai ficar, porque é interessante. Nasceu também vai ficar.
nasceu. Steve Wozniak, eu tenho que falar sobre NER, tá? Named Entity Recognition, que é um processo onde a gente vai tentar classificar palavras para encontrar cidades, nome de cidades, tá? Nome de pessoas, organizações, etc. Mas vamos considerar que Steve Wozniak são duas pessoas diferentes. Eu nem sei se eu estou escrevendo Steve Wozniak corretamente, ok? Ok, então a gente tem essas palavras-chave, que é cidade, nasceu, Steve e Wozniak. Se a gente jogar isso em um mecanismo de busca, como o Google, a gente vai ter alguns resultados, ok? Então a primeira coisa que a gente faz para um sistema de processamento de linguagem natural seria tentar remover as palavras que a gente não precisa, ok? Stop words. E a gente vai gerar algumas palavras-chave. Tá? Essas palavras-chave a gente vai jogar num buscador. A gente pode fazer isso online, como no Google, ou a gente pode fazer isso offline. Para que um sistema seja rápido, ele precisa ter isso offline. Para mostrar a vocês como é que se funciona, como essa ideia de ter informação offline foi tão crucial, vamos abrir aqui algo sobre o IBM Watson, ok? Vamos pesquisar sobre o IBM Watson para que a gente possa ter noção aí de como funciona. Eu acho que aqui vai ter, tá? Provavelmente aqui vai ter algo sobre, ok, Levistein, tá? Qual é aqui? Ok, interessante. Essas referências da Wikipedia. Esse vídeo aqui vai ficar um pouco longo. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo, tá? Com as pessoas do futuro, tá? As pessoas que venham a assistir esse vídeo. Então vamos ler. Vamos entrar no artigo da Wikipedia em português e inglês. Tá? Eu vou ter que falar sobre isso, porque vai ser muito bacana a gente falar sobre isso. Eu acho que inteligência artificial é bem bacana, né? É um termo bem bacana, é um tópico bem bacana. Ok, então temos aqui, essa aqui tá em inglês, aqui temos em português. Em português não tem quase nada, né? Como vocês podem ver. Então, o Watson é um sistema para processamento avançado de recuperação de informação, information retrieval, tá? Representação de conhecimento, eu diria aqui talvez deep learning, ou knowledge representation, raciocínio automatizado e tecnologias de aprendizado de máquina, machine learning, tá? Então, o Watson usa machine learning. De acordo com a IBM, mais de 100 técnicas diferentes são utilizadas para analisar a linguagem natural, identificar a origem, localizar e gerar hipóteses, localizar e marcar evidências, juntar e ranquear em hipóteses. Esse algoritmo não é muito inteligente, tipo, é um algoritmo bem inteligente, mas eu acho que o Google já utilizava isso há algum tempo. A diferença é que a IBM já utiliza machine learning para otimizar isso. Ok. Então, em referente ao software, né, o software foi escrito. A arquitetura dele se chama IBM Deep QA, né, um framework Apache. Então, como vocês podem ver, já estamos utilizando aqui Apache, né, que é um servidor. O sistema foi escrito em diversas linguagens de programação, incluindo Java, C++ e Prolog, e roda no sistema operacional OpenSUSE, né, utilizando o framework Apache Hadoop para a computação distribuída. Bacana saber que, bem, o Watson utiliza a computação distribuída, que faz com que ele tenha mais poder de processamento, tá? Se eu não me engano, o Watson ele utiliza um sistema bem bacana que, como eu falei, que é preciso ter bastante material, fonte, tá? Para poder trabalhar com isso. Então vamos lá. O Watson é um sistema de respondedor de perguntas, que é capaz de responder perguntas feitas em linguagem natural. Desenvolvido pelo IBM, pelo projeto DeepKey da IBM, pelo pesquisador do time principal, David Ferrucci. Watson foi nomeado depois do primeiro CEO, industrialista Thomas J. Watson. O sistema de computador foi especificamente desenvolvido para responder perguntas no show Quiz Jeopardy! E em 2011, o sistema de computador Watson competiu no Jeopardy! Contra o ganhador formal Brad Rutter e Ken Jennings.
ganhador, em primeiro lugar, de 1 milhão. Vencendo, em primeiro lugar, o prêmio de $1 milhão, ok? Então vamos lá. Tem bastante informação aqui. Eu acho que o Watson pode ser uma referência, se vocês quiserem aprender mais sobre Question Answering. Apesar de que a IBM nem libera nada, tá? A IBM é bem esperta, tá? Não libera nada. Libera acesso à plataforma Watson, que basicamente eu não utilizo porque eu tenho meus motivos, tá? Para não utilizar. Tipo, eu vou trabalhar quase de graça. Na verdade, eu vou trabalhar de graça para a IBM, porque eu vou estar provendo os meus dados para a IBM, vou estar pagando por isso, e eles ainda vão estar utilizando os meus dados, provavelmente, tá? Não vou otimizar o sistema da IBM de graça, tá? Por isso que eu não utilizo o Watson, porque a gente vai estar fornecendo os dados, pagando por isso, e provavelmente vão utilizar os dados para ganhar mais grana ainda em cima da gente. Então vamos lá. A descrição do projeto não tem muita coisa aqui, tá? Eles não divulgaram muito. Mas basicamente ele roda num hardware compartilhado, tá? Distribuído, ou seja, Linux, para trabalhar com isso. A informação é carregada na memória, porque é muito mais rápido que o disco. Mas a gente vai trabalhar num projeto bem bacana, que eu espero que vocês gostem, tá? E eu vou explicar depois mais isso. Mas muitas das tecnologias que essas empresas grandes utilizam, infelizmente, né? Felizmente são open source, tá? Muitas das tecnologias são open source, como Python, que é uma tecnologia, são open source, tá? Então, pessoas que gostam de tecnologia têm acesso a isso gratuitamente. Apenas precisa ter algum conhecimento, mas isso está disponível gratuitamente, tá? Vamos ver o hardware do Watson. Ele tem mais ou menos 80 teraflops de poder de processamento. Mas eu acho que esses 80 teraflops são ainda pouco em termos de processamento, mas depois eu explico isso, porque uma Titan X tem mais ou menos 12 de processamento, se a gente contar placas de vídeo com poder de processamento para Deep Learning, já que hoje Deep Learning, através de placas de vídeo, é uma realidade. Eu não sei se no tempo, né, na época em que o Watson foi desenvolvido, eles estavam utilizando placas de vídeo para alcançar essa taxa de flops, tá? De operações operações em ponto flutuante por segundo. Ok, então os dados, vamos lá. Os dados que o Watson utilizou são dados que estão disponíveis para que vocês utilizem, tá? Basicamente são projetos open source, tais como os Wikipedia ou Wikipedia, tá? DBpedia, que é mais ou menos a versão em banco de dados da Wikipedia, WordNet e Argo, tá? Como vocês podem ver aqui. Esses dados aqui são públicos, tá? Na verdade são de acesso público, tá? Vocês podem baixar. Mas eu não utilizo isso, tá? Não utilizo a DBpedia por conta já tentei utilizar. Vocês podem utilizar como um front-end, tá? Vocês podem tentar utilizar a DBpedia como front-end, mas vocês vão perder performance, porque isso aqui não foi feito não foi otimizado, infelizmente. Okay? Então a gente não pode utilizar isso. E WordNet praticamente só tem para inglês, e Argo só tem para inglês. Então muitos desses datasets são construídos para inglês, okay? Então para português a gente fica um pouco perdido. A operação, comparação com humanos, desenvolvimento, Jeopardy, primeira partida, filosofia, atualmente e futuras aplicações, healthcare, que é Chatterbot, tá? Utilizando Chatterbot, Teaching Assistant, ok, então vamos lá. Basicamente, a IBM está coletando dados para o Watson em diversas plataformas, ok? Então, vamos voltar aqui. Nossa, 14 minutos eu falei bastante e não expliquei quase nada, ok? Então, vamos falar sobre fontes. Fontes, a gente pode chegar a fontes com Full Text Search Engine. Seria mais ou menos isso, tá? Eu já conheço uma biblioteca em Python para fazer isso, que é muito bacana, e eu vou falar mais sobre ela depois. Mais fontes, vamos listar algumas fontes que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar a Wikipedia, talvez você discorde, mas a gente pode utilizar a Wikipedia.
A gente pode fazer scrapping, mas com scrap a gente tem alguns problemas com scrapping, tá? Um dos problemas é um problema legal, tá? Porque a gente não pode usar o conteúdo de terceiros, a menos que sejam meio que de domínio público, como a Wikipedia, tá? Ou Wikipedia, tá? Scrapping é uma possibilidade. Para uso pessoal, eu acho que não tem problema, tá? Para uso pessoal, scrapping não tem problema, mas a gente é preciso fazer scrapping, isso leva tempo, tá? A Wikipedia, eu acho que é a melhor opção, porque tem bastante informação, tem cerca de 1 milhão de páginas, tá? 1 milhão de páginas já tem informação para praticamente qualquer pergunta, dentro de um contexto. 1 milhão de páginas é informação. É uma informação que praticamente nenhum ser humano seria capaz de ler, né? 1 milhão de páginas é muita informação. Scrapping, Wikipedia, Scrapping e alguns datasets, ok? Esses datasets infelizmente não estão disponíveis para português. Datasets. E a gente também tem outros projetos da Wiki, como Wikinews, tá? Wikisource. São outros projetos do Wiki. Wikipedia, Wikisource, Wikivoyage, enfim. Mas vamos considerar a Wikipedia como fonte, ou Wikipedia como fonte, ok? Então, a gente vai utilizar a Wikipedia. Vamos falar sobre os candidatos agora. Quais seriam os candidatos? Os candidatos seriam a página do Steve Wozniak, claro, obviamente, né? A página do Steve Wozniak. Talvez a página da Apple, porque talvez tenha informação. Talvez na página da Apple II, provavelmente tem alguma informação. E a gente vai fazer isso com N resultados, ok? Um programa, tá? Uma biblioteca de Full Text Search Engine vai prover informação para a gente possa utilizar, tá? Vai prover os resultados, ok? Então a gente tem essa primeira parte, que é a parte da pesquisa, onde a gente vai pegar as fontes. Mas tem outra parte que é essa parte que é complicada, é a parte mais complicada. Então vamos lá. Essa parte é a parte do entendimento da pergunta, tá? É a parte onde a gente vai entender sobre o que a pergunta está pedindo pra gente, o tipo de dado que a gente está pedindo. Então vamos lá. Isso aqui é natural pra gente, tá? Em que cidade nasceu Steve Wozniak? A gente sabe que o tipo de dado é uma cidade, ok? É uma cidade, ok? É uma cidade. Então isso é fácil de entender pra gente. Para um computador isso é extremamente complicado, ok? É muito complicado. Como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa construir um text classification, tá? Vamos traduzir classificação de texto. A gente tem que trabalhar com classificação de texto e a gente precisa de um dataset. Por isso que eu falei sobre aquele dataset que a gente estava falando no vídeo anterior, tá? Sobre os datasets que vão ser precisos para esse projeto. Esse é apenas um dos que a gente precisa. Então a gente tem um dataset com xn, na verdade xy, tá? Pergunta e resposta. A gente tem a pergunta e a resposta. A resposta vai ser o nome de uma cidade, tá? Pode ser tipo, a gente tem o dataset, no dataset a gente pode ter isso aqui. A gente pode ter isso, mas o nome da cidade, digamos Boston, Iowa, tá? Estados Unidos. Mais ou menos isso. A gente pode ter isso, que seria, a gente tem que voltar, depois a gente vai ter que falar sobre NER, tá? Que é Named Entity Recognition, ou reconhecimento de entidades nomeadas. A gente poderia ter dessa forma e fazer com que o NER identifique que isso aqui é uma cidade, tá? Ou a gente poderia implicitamente dar o valor cidade, ou traduzido city. A gente pode tentar treinar um sistema de classificação de texto, onde a gente dá a pergunta e já dá a entidade, não dá a resposta. A gente dá a entidade, que vai meio que fazer com que ele aprenda um pouco mais rápido. Mas classificação de texto é outro tópico que a gente vai ter que falar, ok? É um tópico bem complicado. Então vamos lá, a gente tem a pergunta e a resposta. E aqui a gente tem uma entidade nomeada.
vamos ter que falar sobre entidades nomeadas. Deixa eu pesquisar aqui na Wikipedia, na própria Wikipedia. Vamos pesquisar NER NLP, ou NLP. Eu acho que ele já vai dar a resposta. Okay. A resposta que eu quero, que é sobre Named Entity Recognition. Aqui sobre Question Answering tem bastante coisa que a gente não falou, né? Arquitetura, métodos de Question Answering. Vamos tentar ler um pouco aqui. Question Answering, né? Respondedor de perguntas, é muito dependente de um bom modelo de busca no corpus. Sem documentos contendo a resposta não há nenhum sistema de respostas que pode fazê-lo. Ou seja, a gente precisa do corpus. O que ele está falando aqui? Está falando que a gente precisa de um bom modelo, uma boa corpora de texto para que o sistema procure a resposta. Ou seja, a gente precisa de uma boa corpora. Qual vai ser essa corpora? Vai ser a Wikipedia, tá? Então tenha isso em mente. A Wikipedia vai ter informação mais que suficiente para a gente construir algo do tipo, tá? Então vamos lá. Se vocês abrirem esse artigo da Wikipedia, pode ser na linguagem que você mais tenha conhecimento. Pode ser inglês, português e espanhol. Aqui eu não estou conseguindo traduzir, tá? Porque esse navegador aqui está em inglês, foi configurado em inglês. Mas vocês podem tentar traduzir isso aqui para português e tentar ler, ok? Vocês vão entender mais ou menos o que eu estou falando aqui. Isso aqui já foi teorizado há vários anos atrás, mas ninguém conseguiu criar algo do tipo por conta da complexidade dos dados que são necessários, ok? Mas vamos lá, tem bastante aqui. A gente tem a questão de redundância de dados com a internet, porque a gente tem dados que são redundantes, ok? Então pode ter uma pergunta que pode ter duas respostas muito semelhantes, tá? Pode meio que confundir os textos. A gente precisa de uma maneira de diferenciar os contextos dos documentos, liderando a dois benefícios. Tendo a informação correta, aparecendo de diversas formas. Ok, isso aqui vou estar um pouco difícil de traduzir, mas basicamente a gente vai utilizar técnicas de processamento de linguagem natural para entender o texto, tá? Entender a pergunta. E aí a gente vai ter a pergunta correta, filtrando as falsos positivos, tá? Que vão relying, eu não sei a tradução correta, mas é meio que isso. A tradução de relying, nossa, é complicado de traduzir um conceito. É meio que não sei traduzir, tá? Isso aqui. Ok, então vamos lá. Temos Open Domain Question Answering, que é um pouco complicado também, tá? Mas a gente tem Keyword Extraction, que eu já falei sobre Keyword Extraction, tá? A gente vai extrair as palavras-chave, que é o primeiro passo para identificar o tipo da entrada, o tipo da entrada, ok? O tipo da questão de entrada, tá? Em alguns casos, há palavras claras que indicam o tipo da questão diretamente. Who, que é quem, where, que é onde, ou how many, que é quantos. Então, esses tipos de perguntas já dão a nós a noção mais ou menos qual é o tipo da resposta, tá? Who vai ser mais ou menos a definição, where vai ser o nome de um lugar, o nome de uma cidade, e quantos vai ser um número, tá? Essas palavras dizem o sistema que a resposta deve ser do tipo pessoa, localização e número, tá? Então, se vocês lerem isso aqui, vocês vão ter mais ou menos a noção do que eu estou falando. Vocês podem pesquisar na Wikipedia, Question Answering, vocês vão ter... Lendo isso aqui, vocês vão ter mais ou menos a base teórica sobre isso, ok? Mas existe aqui algumas nuances que eu preciso falar, que são as respostas que são ambíguas, tá? As perguntas que são ambíguas. Ok. A gente tem aqui um Vector Space Model, que pode ser utilizado para classificar candidatos a respostas. Verificando se a resposta tem um tipo correspondente. Ok. Isso aqui, acho que é mais ou menos o que eu teorizei há algum tempo.
que a gente pode, como a gente vai ter, o que a gente vai ter é o seguinte. A gente vai ter essa pergunta, que é em que cidade nasceu Steve Wozniak, e a gente vai ter, a gente sabe que a resposta é uma cidade, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente tem essa fonte, Wikipedia, vamos criar um objeto aqui, vamos tentar criar uma variável, vamos chamar de wiki1, tá? Apenas para a gente ter mais ou menos isso. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar o for cidade em list cidades. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar criar um objeto mais ou menos assim, para que fique um pouco mais fácil de entender. Esse pseudocódigo aqui, que não é nem tão pseudo assim, é mais ou menos assim. A gente vai percorrer um loop for, mostrando o nome de cada cidade que está nesse loop, ok? Então a gente listaria todas as cidades que estão no documento wiki1. O documento wiki1 seria o primeiro resultado e o primeiro resultado seria Steve Wozniak. Ou seja, a gente já teria, em tese, a resposta, tá? Porque a gente já sabe que o tipo da resposta aqui seria uma cidade, e a gente estaria percorrendo todas as cidades, porque é o tipo da resposta, e a gente teria uma lista de possíveis respostas. Só que a gente pode tentar criar um mecanismo para tentar meio que comparar a distância entre algumas palavras-chave. Por exemplo, como a gente criou nesse exemplo aqui, eu não sei onde Steve Wozniak nasceu, mas vamos seguir como exemplo Boston, ok? Então Boston, a gente tem a cidade de Boston e temos algumas informações. Por exemplo, Boston está bem perto, tipo, a gente tem a sentença Wozniak nasceu em Boston, tá? Então Boston é um nome da cidade. Se a gente tokenizar isso aqui, a gente vai ter uma saída um pouco diferente. Mas a gente sabe que a gente também vai procurar a pergunta. Na verdade, essas palavras-chave aqui, a gente pode tentar calcular a distância disso, ok? Então a gente sabe que se nasceu vai estar perto. Então essa aqui é um candidato forte, porque tem nasceu nessa sentença. Essa palavra-chave nasceu. Tem a palavra-chave cidade, também poderia ter, aqui no caso não tem, mas poderia ter a palavra-chave cidade, o que faria com que esse candidato aqui, a resposta, ganhasse alguns pontos, fazendo com que ele tenha a maior probabilidade de ser a resposta correta. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu acho que eu expliquei aqui mais ou menos como funciona, tá? Eu sei que a explicação não fica muito boa por conta da complexidade de explicar isso aqui, tá? Não é algo tão fácil de entender. Quer dizer, é um pouco mais fácil de entender quando você já passa algum tempo lendo. Mas eu recomendo que vocês leiam isso aqui, tá? Traduzam isso aqui. E depois que vocês leem isso aqui, vocês vão ter mais ou menos a nuance, a definição ou mais ou menos a teoria por trás de question answering. Basicamente a gente vai trabalhar com NER e classificação de texto. Basicamente é isso, tá? NER e classificação de texto. Agora, referente à classificação de texto, tem várias técnicas, tá? Uma delas é redes neurais, mas a gente vai falar se a gente pode utilizar redes neurais aqui mais à frente, ok? Então esse era o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Também não esqueçam de colaborar com a nossa Corpora, com a nossa Corpus, para criar um dataset para question answering para o português, tá? Eu quero criar um dataset para que a gente possa treinar algo referente a isso, tá? E vocês também podem seguir nas pesquisas de vocês nesse campo de inteligência artificial, ok? Então esse era o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Falou e foi!